que a gente acha também é que há um exagero, não só com relação ao Zubeldia, tá? Eu não estou tratando aqui de uma perseguição ao Zubeldia. Eu acho que há um exagero em cartões que são desnecessários. Quando um cartão é necessário, ok, reclamou, fez, ok, beleza, mas quando o cara passa ali 3 centímetros, 10 centímetros, 15 centímetros da zona que ele tem que ficar, o quarto árbitro chama, foi nesse caso do Atlético Goianiense. O árbitro atravessa o campo inteiro para dar o cartão porque o cara passou 15 centímetros. Aí é aquilo que eu disse, não pode sistematizar isso. O técnico do Atlético Goianiense também saiu e também não e nem precisava tomar cartão. Então acho que tem que ter um pouco mais de calma. É claro que o Zubeldia, como eu disse, tomou alguns cartões que foram justos, outros não. Então a gente tem que ter um pouco mais de cuidado de parte a parte, da parte do quantidade de cartões e também da parte da arbitragem de não dar cartão por qualquer coisa, parecendo muito mais uma atuação contra quem se manifesta demais. Então eu acho isso também ruim. Você acha que isso na Libertadores tem você percebe que pode ter uma condescendência maior? Está mais fácil lidar com a arbitragem na América do Sul do que no Brasil? Ah, eu acho que sim, eu acho que sim. Acho que é uma questão de um pouco menos rigor nessa questão de se sair da zona, de se gesticular. Virou aqui uma coisa que parece sempre que é contra o árbitro. E às vezes não é. Às vezes não é contra o árbitro. Né? Às vezes ele está reclamando do próprio jogador, de um lance qualquer, ou de uma falta que ele achou que foi e não foi, ou de sair para andar para falar com o atleta. Assim, há de se ter um pouquinho mais de bom senso, um pouquinho mais de calma, porque hoje, há muito tempo, mas hoje ainda mais, a presença do técnico, o técnico é um dos astros da partida. Além dos jogadores, a presença do técnico do banco melhora o evento. Então, por exemplo, no domingo, num jogo grande, entre dois times que estão no topo da tabela do Campeonato Brasileiro, nós não teremos o nosso técnico. Isso não é bom para o espetáculo. Ter Zubeldia e Abel no banco nesse jogo, eu não tenho nenhuma dúvida que engrandece o espetáculo. O telespectador, quem estiver assistindo, quer ver o Abel e o Zubeldia, além dos atletas. É assim hoje. Né? E não vai ter por um cartão que não havia nenhuma necessidade nesse caso. Um cartão que não era necessário, podia se passar tranquilamente sem um cartão. É isso. Essa é a questão. Sem Abel e sem Zubeldia, o quarto árbitro ganha uma folga também, né? Mas evidentemente não deveria ser assim. Mas de fato, dois técnicos excelentes e que dão muito trabalho para o quarto árbitro. Mas eu queria voltar, Belmonte, na questão do mercado. Eu queria que você falasse os bastidores da contratação do Juan. É um jogador que, por exemplo, eu tenho informação de que o Corinthians foi atrás, o Sassuolo caiu para a segunda divisão, o Matheus Henrique voltou para o Brasil, e eu sei que tinha também o desejo do Juan de voltar ao Brasil e também tinha propostas de outros clubes da Europa. Como é que o São Paulo conseguiu avançar nessa contratação e chegar nesse nome que deve ser aí anunciado nas próximas horas? A gente faz o nosso trabalho aqui, ele é muito dividido entre todos nós, eu, o Rui Costa, o Nelson, o presidente Júlio, a comissão técnica, tá? Então o Muricy Ramalho. O que a gente faz? A gente vai tomando a decisão com muita antecedência, conversa com o atleta com muita antecedência. A gente usa muito, brincam, né, que o Rafinha falou com esse para voltar, o Luiz Gustavo, por exemplo, o Lucas falou com aquele. A gente usa o treinador também, né? Quer dizer, o Zubeldia queria o Juan, gosta do Juan. Então o que a gente faz? Vamos falar. Zubeldia, conversa com o Juan. Explica para ele o que você está querendo, como ele jogaria aqui, qual a função que ele pode vir a ocupar no elenco. Né? Então a gente usa muito isso. E isso ajuda no convencimento do atleta. O atleta se sente mais seguro em vir para o São Paulo, porque ele fala, pô, o técnico falou comigo, o técnico falou que quer que eu jogue assim, eu consigo jogar, isso vai ajudando também. E aí o resto é aquela questão da negociação, solta um pouquinho aqui, libera, né? E o empréstimo para nós tem funcionado muito bem, né? Porque dá tempo para o jogador jogar, também a gente consegue entender como foi a adaptação dele no elenco e depois aí a gente trabalha a aquisição parcelada. Essa é sempre a nossa ideia, tem sido assim agora com o Juan e também com o Marcos Antônio, a mesma situação, né? Um empréstimo que futuramente, quando chegar lá no meio do ano, na janela deles, a gente faz a absorção. Ah, foi bem, vamos fazer a contratação. Isso nos dá tranquilidade e calma. Então, é um todo
que se volta para trazer o jogador, né? Aqui, eu sempre digo, né, André, e isso eu brinco que eu aprendi com o Juvenal lá atrás, né? Que quem contrata jogador é diretoria. É assim que funciona no São Paulo. Só que, claro, eu contrato um jogador em comum acordo com a comissão técnica. Não vou contratar um jogador que a comissão técnica não queira. Mas também o oposto não ocorre. Não adianta a comissão me dar um nome que nós não concordemos. Quando eu falo nós da diretoria, eu, Muricy, Rui, Nelson, a gente não concorda, acha que o jogador não é o adequado, a gente vai dizer a eles que não vai contratar. A gente busca sempre o comum acordo para que o jogador chegue aqui tenha mais oportunidades, que o técnico goste, que a gente entenda que ele possa se valorar aqui no São Paulo. Então é assim que funciona e tem funcionado muito bem. O Rui é quem faz todas as negociações, a gente está muito satisfeito, né? Talvez, eu não sei, são poucos executivos, o Rui já está com nós há 3 anos e meio, né? Isso mostra a eficiência do trabalho dele aqui. Então, a gente está muito satisfeito com o que a gente tem aqui hoje em dia e é assim que a gente vai continuar. Belmonte, manda um abraço para o Rui Costa por mim, um cara que eu tive uma relação muito boa quando ele trabalhou aqui no Grêmio. Eu era setorista do Grêmio, a gente conversava muito, cara muito legal realmente, o executivo do São Paulo. Vai um abraço para ele. Eu queria te perguntar, Belmonte, sobre o Alexandro, um jogador que esteve no ambiente do São Paulo, foi tratado o nome dele como interesse do São Paulo. Ele está dentro da realidade do futebol brasileiro? Que status que se tem desse jogador hoje? Como é que foi essa situação assim nos bastidores? Olha, Maria, nós tivemos uma reunião com o Alexandre, inclusive com a participação do presidente Júlio, né? Uma reunião por Zoom. Conversamos muito com ele, um jogador fenomenal. Tinha, sem dúvida nenhuma, o interesse do São Paulo na vinda do Alexandre, mas havia uma decisão desde o começo. O Alexandre sempre foi muito claro com a gente. Havia da parte dele a intenção de permanecer na Europa por mais 1 ou 2 temporadas. Então a gente fez a conversa, nem chegamos a conversar efetivamente de valores, porque como havia o desejo dele de permanecer na Europa, o que a gente disse a ele e ao staff dele? Olha, se ele decidir ficar no Brasil, a gente está na negociação. E eles se colocaram, olha, beleza, se a gente decidir ficar no Brasil, a gente volta a procurar o São Paulo e aí a gente volta a conversar. E nós colocamos claro que a nossa situação é a mesma. Como nós temos uma janela, a gente não pode ficar esperando a decisão do Alexandre. Então a gente também está trabalhando e lá na frente, se a gente não tiver um lateral, se o Alexandre quiser voltar, a gente volta a conversar. Mas é um grande jogador, uma grande figura. A reunião que a gente teve com ele foi do mais alto nível e ele, de uma forma muito clara, nos colocou esse desejo de permanecer na Europa e também todo o respeito que tem pelo São Paulo. Disse que gostaria muito de se voltar ao Brasil jogar no São Paulo. Então a gente entende o desejo do atleta e seguimos nesse momento procurando outras possibilidades. Ô, Belmonte, no dia que estava aqui olhando qual foi a data da lesão do Alisson, foi 17 de julho, no jogo contra o Grêmio. Foi naquele dia que o Zubeldia, perguntado, disse, até de uma maneira um pouco ríspida, que estou falando aqui há 3 meses precisava de reforços. Bom, de lá para cá veio o Marcos Antônio, não fazia nem 3 meses que ele tinha chegado no São Paulo, então não fazia 3 meses que ele estava falando de reforços. Mas hoje, com o Marcos Antônio, com o Juan, você diria que o Zubeldia não precisa de mais nenhum reforço, ou ele sabe que não haverá, ou que haverá uma tentativa, mas o que o Zubeldia tem hoje é o que ele deseja? Olha, eu acho, PVC. Não, primeiro assim, PVC, o treinador, seja ele qual for, desde o primeiro dia que ele pisa no clube, ele quer reforço. Eu não trabalhei com nenhum ainda que não queira reforço. Sempre quer. É natural, né? Sempre quer mais jogador de qualidade, de hierarquia. Isso é normal dos treinadores. Então, o que eu acho é assim, eu sempre penso do ponto de vista do nosso elenco atual para o nosso elenco anterior. E é assim que a gente trabalha desde que chegou. Eu não tenho dúvida que o elenco atual é melhor do que o elenco campeão da Copa do Brasil. Melhor em que sentido? Melhor em mais possibilidades para o treinador. Por exemplo, o time campeão não tinha jogadores de velocidade pelo lado, né? O Dorival não tinha como montar um time com velocidade pelo lado, porque nós não tínhamos jogadores, a não ser os meninos da base com essa característica. Nós buscamos jogadores com essa característica. Nós tínhamos um problema sério que quando não tínhamos o Caleri, nós não tínhamos um centroavante que nos desse algo semelhante do ponto de vista de posicionamento.
Fomos atrás do André. Então, hoje nós temos o André. Quando o Caleri não pode jogar, o André pode. E o André é um centroavante de fato, de origem, né? Cabeceia muito bem também, tem muito gol de cabeça também. Então, assim, a gente tem um elenco melhor. É claro que o elenco sempre pode ser melhorado. Agora precisa ver se ele é melhorado no que a gente pode melhorar, né? A questão que a gente coloca aqui no São Paulo, e é assim que a gente trabalha há 3 anos e meio, e é assim que nós vamos continuar trabalhando, e a gente sempre é claro com todos os treinadores. Eu não tenho condições de contratar jogadores de alto valor. Então sempre vamos trazer jogadores que nós acreditamos que vão chegar aqui e vão nos dar mais. Mas eles vão melhorar o time tecnicamente? Eventualmente sim, eventualmente não. Mas vão nos dar mais oportunidade. Veja, os nossos 2 volantes, a posição é clara, né, PVC? Tínhamos Pablo e Alisson como titulares. Primeiro, vamos lembrar que o Alisson sequer era o volante, o Dorival lá atrás transformou o Alisson em volante. E o Alisson virou um grande volante, um grande meio-campista. Tínhamos Pablo e Alisson. Lá no começo do ano, a gente achou que precisava trazer mais alguém. Trouxemos o Luiz Gustavo. O Dorival apostava muito no Negruti, o menino da base. O Dorival gostava muito do Negruti, né? Bom, trouxemos o Luiz Gustavo. Tivemos a contusão do Pablo. Mas nós também trouxemos o Bobadilha, né? Ou seja, aí o Bobadilha começou, está se adaptando, está cada dia melhor. Aliás, jogando cada vez melhor desde que começou a ter uma sequência. Hoje a nossa dupla de volantes é Luiz Gustavo e Bobadilha, mas nós ainda temos aqui Lisiero e Marcos Antônio, e temos o Mendes ainda, que o treinador não usa. Mas ainda temos o Mendes que o Zubeldia não tem utilizado. Enfim, nós temos jogadores. O que eu acho é claro, o Thiago Mendes. Temos a oportunidade de trazer o Thiago Mendes. É um jogador que vai chegar aqui, vai agregar. Então nós não estamos fechados a nada, né? Mas a gente acha que com o elenco que a gente tem, a gente é capaz de seguir a temporada até o fim em boas condições. Você me deu um gancho muito bom, Belmonte, porque eu queria te perguntar sobre o Thiago Mendes. Você falou, se chegar o Thiago Mendes. O Thiago Mendes é o seguinte, nós fizemos uma proposta, nós tivemos uma proposta, a proposta não foi aceita, a gente melhorou um pouco a nossa proposta, que também não foi aceita, e nós estamos nessa situação, nós não temos mais como colocar um valor superior ao que nós já colocamos. Com relação ao valor que vai ser pago ao Thiago se ele vier para cá, as coisas estão razoavelmente ajustadas, eu acho que não vamos ter grandes problemas. O problema é realmente, ele tem contrato, tem que respeitar o contrato, a gente tem que respeitar, por isso que nossa proposta foi feita para o time com quem ele tem contrato. Então, agora nós estamos aguardando, né? Se tivermos a possibilidade de tê-lo, nós queremos o Thiago Mendes, é óbvio, é um jogador que vai agregar, além de trazer o que a gente chama aqui de hierarquia ao elenco, né? Ele vai agregar ao nosso time. Então, a nossa proposta está lá, e vamos continuar aguardando até o final da temporada. Ter trazido o Marcos Antônio não inviabiliza trazer o Thiago Mendes, até porque a gente acha que eles podem jogar em funções diferentes. O Thiago Mendes é um jogador mais parecido com o Alisson originalmente do que o Marcos Antônio, que pode se adaptar a essa função também, né? A gente falou sobre isso. O Marcos Antônio originalmente entende volante, segundo volante. Ele vinha jogando mais à frente um pouco, ele pode jogar nessa função. O Thiago Mendes é mais adaptado, originalmente da posição que o Alisson vinha jogando, né? É isso aí. A gente está adaptando pouco a pouco, né? São características diferentes. A gente já adaptou o Bobadilha, que tem uma característica também diferente ao Alisson, mas já tem se adaptado bem ao posicionamento, como o Luiz também tem uma característica diferente ao Pablo. O Luiz gostava de jogar centralizado, hoje ele já não joga mais assim, ele joga mais para o lado, para dar espaço para o Bobadilha do outro lado. A gente vai se adaptando, é assim que tem que ser mesmo, né? Nós não vamos ter jogadores que são iguais, né? O Thiago é mais semelhante ao Alisson, apesar do Alisson ser um jogador um pouco mais de retenção de bola, e o Thiago um jogador que dá um pouco mais de volume ofensivo, né? Carrega um pouco mais a bola à frente. Mas são jogadores que se adequam, né? O time vai se adequando a eles. Então a gente acha que todos eles são importantes porque todos vão jogar. Nós temos 3 competições nesse momento. Todo mundo vai jogar, todo mundo vai ter oportunidade e todo mundo vai ser importante. Quer completar, Hernan? Você deu uma caída ali no sinal de internet. Quer completar? Porque daqui a pouquinho a gente tem que liberar o Belmonte. Complemente, por favor.
Não, eu vou fechar aqui a minha parte com duas perguntas. A primeira, se o William Gomes já está fechado mesmo a renovação até 29, com uma multa alta que o São Paulo se protege aí de assédio de clubes de fora, né, como o Spartak aí que teve atrás dele e tal. E se vocês já conseguiram convencer o Luiz Gustavo de que dá para jogar mais e aí renova mais um ano em Belmonte. Vamos lá, André. O William, já estamos assinando os contratos, um jogador que a gente considera muito promissor, um menino fantástico, vai com a gente agora para Montevidéu. É um jogador que a gente tem que ter calma, mas eu não tenho dúvida que vai ser um jogador importante para o São Paulo. E o Luiz, junto com o Rui, há um mês mais ou menos, chamei o Luiz na sala e disse: Luiz, a gente quer renovar. A gente quer que você fique mais uma temporada com a gente. O Luiz é um jogador fantástico, além de um profissional exemplar, fantástico no dia a dia para nós aqui. O Luiz disse que ficou muito feliz, claro. Disse que se for continuar jogando, pensa em renovar mais um ano conosco. Pediu para esperar um pouco mais, porque a decisão é continuar ou não jogando. Ele está com essa dúvida. Mas da nossa parte, nós temos o máximo interesse da permanência do Luiz Gustavo, porque dentro de campo não precisa dizer o tão grande ele é e o tão grande ele tem sido conosco. Mas muito mais do que isso, eu preciso de jogadores como o Luiz Gustavo, como o Rafinha, jogadores que fora de campo nos ajudem principalmente a mostrar o caminho das pedras para os meninos mais jovens, né? Esses meninos que estão subindo, entenderem como fazer para chegar lá na Europa, ter sucesso, ser um grande jogador, como deve se comportar aqui primeiro. E por todo, né? São jogadores fantásticos. Por isso nós temos um elenco hoje que é muito unido, muito junto, e eu devo muito a esses jogadores, como Rafinha, Luiz, Caleri, Luciano, jogadores que estão aqui há muito tempo e que fazem com que o elenco fique todo unido em torno da única coisa que a gente precisa, que é a vitória. Carlos Belmonte, diretor de futebol de São Paulo, queria te agradecer demais a participação conosco aqui no De Primeira. Tiramos todas as dúvidas, falamos de Zubeldia, de mercado da bola. Um prazer falar contigo sempre e boa sorte para o São Paulo, que encara o Nacional nas oitavas de final da Libertadores. Um abraço, querido. Marinho, muito obrigado a vocês. Hernan, PVC, sabem a admiração e o respeito que eu tenho por vocês. Foi um grande prazer, estou sempre aqui à disposição, porque participar de um programa como esse, desse nível, onde a gente só fala das coisas que são importantes para o torcedor saber, né? Ou seja, as verdades que ocorrem no elenco, as verdades que ocorrem no mercado da bola, as verdades que ocorrem com o nosso treinador, ou seja, isso é muito bom porque o torcedor precisa saber, e aqui eu tenho certeza que toda vez que eu participar, eu consigo passar a informação e ela chega de forma correta ao nosso torcedor, que é quem importa. Muito obrigado, um bom dia a todos vocês.